Olá pessoal, eu sou o Ângelo, professor de Biologia. E hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito do sistema digestório dos vertebrados. Vocês já estudaram o sistema digestório humano, vocês já estudaram o sistema digestório dos animais, sejam eles herbívoros, carnívoros, animais inferiores, são os animais mais simples, os invertebrados, como também vocês já estudaram a dos vertebrados até certo ponto. Isso foi lá no ensino fundamental. No ensino médio, nós estudamos de novo a digestão, só que agora a nossa visão é um pouco diferente. Nós vamos trabalhar com uma visão evolutiva. O que quer dizer isso? Nós não vamos trabalhar apenas com os conhecimentos do sistema ou aparelho digestório humano. Nós vamos falar dos vertebrados. E por que isso é importante? Porque os vertebrados, eles se desenvolveram a partir de um ancestral comum. Então, nós vamos seguir uma linha evolutiva das espécies. É assim que esse material ou que esse conhecimento é trabalhado no ensino médio. E é dessa forma que vocês vão encontrar nos concursos de vestibular. Por isso é que a ênfase agora é uma visão geral, tá ok? Então, eu coloquei aqui algumas informações importantes para nós começarmos esse tipo de assunto. A digestão nos vertebrados. Para começar, você vai considerar que a digestão nos vertebrados é exclusivamente extracelular, tá? Mas, então, professor, o que quer dizer isso? Extracelular quer dizer que, talvez você não se lembre agora, mas existe a digestão intracelular, que é a digestão dentro das células. Isso é muito comum nos seres mais simples. Os seres como protozoários, por exemplo. Eles são unicelulares, então eles têm que ir atrás do próprio alimento. Eles têm que fazer tudo. Capturar comida, digerir a comida, excretar, absorver os nutrientes. Assim como também eles têm que respirar. Eles têm que fazer tudo sozinhos. E são células, simples células. Agora, nós estamos falando de organismos pluricelulares, que tem várias células. Então não dá para que todas as células façam as mesmas coisas. É preciso que aconteça uma divisão de tarefas, uma divisão de funções. É o nosso caso. Então, por isso, eu escolhi vertebrados. Nós, mamíferos, somos vertebrados, assim como répteis, peixes, aves e assim por diante. Portanto, nossa ênfase agora é a digestão nos vertebrados. Então, extracelular quer dizer aquela digestão que acontece fora da célula. Eu não vou dizer para vocês que não acontece nada dentro da célula, porque acontece também. Ainda existe um pouquinho de digestão intracelular, mas o que eu quero dizer para vocês com esse termo é que a digestão principal, ela acontece fora da célula, dentro do canal alimentar. Canal alimentar é um tubo, né, que contém espessuras diferentes dependendo da posição que está no corpo. E essa tubulação que contém o intestino, contém o estômago, o esôfago, ele tem funções específicas em cada região. E lá dentro acontece uma digestão. Então imagina só, quando você se alimenta, você não come migalhas, você come grandes porções de alimento. Então essas grandes porções de alimento, elas precisam ser mastigadas, amassadas, digeridas com substâncias químicas, para que elas fiquem do tamanho de uma molécula. Só aí elas vão poder circular nas células e chegar até o sangue e ser absorvido pelas células para que se faça o metabolismo. Enfim, o alimento ele tem que ser reduzido ao menor tamanho possível. Isso acontece onde? No canal alimentar. Então, por isso, extracelular. Tá ok? Bom, o sistema digestório ou digestivo nos animais, ele é do tipo completo. O que quer dizer completo? Quer dizer que existe a boca numa extremidade e o ânus na outra extremidade. Existem animais que não têm isso? Sim, existem animais como vermes inferiores, como os plateumintos, como a solitária,
o esquistossomo, que só tem boca, não tem ânus. Mas e aí, como é que faz? Ora, ele pega o alimento, ingere o alimento, usa o que precisa e o que não precisa, o que ele faz? Ele libera pelo corpo inteiro. Nós, vertebrados, temos o começo e o fim do canal alimentar. Portanto, por isso chama-se completo. E ele é um longo tubo digestivo. Por que precisa ser um longo tubo digestivo? Porque quanto maior for o tubo digestivo, mais tempo o alimento vai ficar dentro dele. E isso vai fazer com que o alimento possa ser melhor digerido e absorvido. Se o intestino fosse curtinho, o alimento ficaria pouco tempo nele. E o que teremos que fazer? Pegar e comer novamente? Pois é, para isso o intestino é longo, todo o canal alimentar é longo. Então esse trajeto longo faz com que ele permaneça mais tempo no nosso corpo e ele possa ser melhor digerido e os seus nutrientes absorvidos com maior tranquilidade possível, tá? Então isto é uma característica. Outra característica, as paredes. As paredes são musculares. Como assim? As paredes do canal alimentar, elas não são feitas simplesmente de uma pele. Não, existe um tecido epitelial e existe um recheio de músculo. E depois, mais uma camada de tecido epitelial. Reparem bem, o que está acontecendo? O músculo, ele tem movimento e ele faz com que aconteça o tal do peristaltismo. O que é o peristaltismo, professor? Peristaltismo é o movimento automático do canal alimentar. E serve para que esse peristaltismo? Duas coisas: empurrar o alimento sempre na direção do final, passando pelo estômago, pelo intestino, e também serve para amassar e digerir, triturar, ralar o alimento para que ele seja quebrado em partes cada vez menores. Isso é uma característica importante, por isso ele tem paredes musculares. Além disso, vejam só, o canal alimentar, ele é todo organizado, ele muda de formato a partir da boca até chegar ao ânus. Então ele muda de forma de acordo com a função que tem cada compartimento desse. Por exemplo, a gente vai chamar aqui de órgãos intermediários. São só exemplos. Por exemplo, a faringe. A faringe é a garganta. A garganta, ela tem uma característica. Ela é um lugar onde termina a cavidade oral e a cavidade nasal. Isso quer dizer que tanto o nariz como a boca vão se encontrar na faringe. E a faringe é a garganta. Tudo bem? Outra coisa, o estômago, tá? O estômago é um órgão musculoso que tem uma capacidade muito grande de guardar o alimento para que ele seja digerido dentro dele. E tem poderosos movimentos de peristaltismo, ou seja, a musculatura dele vai sendo movimentada para que ele possa quebrar o alimento em pedaços menores. E o intestino, tá? O intestino, ele é o que vem depois do estômago. Tem o intestino delgado e tem o intestino grosso. Então, eu quero mostrar para vocês, aqui nesse modelo, a posição desses órgãos, que são órgãos intermediários. Por exemplo, o estômago, logo abaixo do fígado, e o intestino. Então, reparem, o intestino, ele ocupa muito espaço, por isso ele está todo dobrado aqui dentro, para caber dentro do abdômen. Além de ter essas regiões diferentes, o canal alimentar, ele também tem órgãos ou glândulas anexas. Hoje eu quero mostrar para vocês apenas uma coisa sobre glândulas anexas. Por exemplo, o fígado. O fígado, ele trabalha junto com a digestão, principalmente quando se trata de digestão de gordura. O fígado é uma glândula anexa. Aqui, outra glândula anexa que fica logo atrás do estômago é o pâncreas. O pâncreas também é uma glândula anexa.
Outras glândulas anexas a gente encontra na cavidade bucal. Na cavidade bucal você encontra as glândulas salivares, tá? Bom, aqui nesse modelo a gente tem então o pâncreas, o fígado como glândulas anexas, o estômago e o intestino, tá? Como órgãos intermediários. Tá ok? Então, pessoal, por hoje é essa informação que eu quero dar para vocês e depois a gente continua, tá ok? Tchau, um abraço.